Vamos ver aqui alguns exercícios sobre equilíbrios químicos, como onde ocorre o equilíbrio, né? Quando as velocidades da reação direta e inversa são iguais, né? Essa aqui é clássica pergunta. Nós já falamos sobre esse daqui que envolvia a questão do deslocamento de equilíbrio e que voltaremos a falar o tempo todo. Por exemplo, essa reação tem um ΔH negativo, ela é exotérmica. Quando se fala isso numa reação de equilíbrio químico, está se falando do sentido direto dela. Então, no sentido direto, ela libera calor, no sentido inverso, ela tira calor. Aí o cara te pergunta lá não é alternativa aí, na letra E, o que vai acontecer com o equilíbrio se você aumentar a temperatura? O equilíbrio sempre tenta se restabelecer. Você subiu a temperatura, ele vai derrubar a temperatura. Então, se ele derrubar a temperatura, para ele derrubar a temperatura, ele tem que ir para o sentido onde ele pega energia do meio. É isso que derruba a temperatura. Se o sentido direto libera energia para o meio, o sentido que pega energia do meio é o sentido inverso. Então, o aumento da temperatura faz o equilíbrio ir para a esquerda. Nós temos aqui uma reação. Kc e Kp se relacionam por uma fórmula, e essa fórmula tem um elemento chamado ΔN. O que é ΔN? Olhe para os produtos. Quantos mols você tem? 2 mols. Olhe para os reagentes. Você tem um mol de I2 e um mol de H2. Número de mols dos produtos, 2, menos número de mols dos reagentes, que é 2. 2 menos 2 dá 0. Quando ΔN dá 0 nessa formulazinha, é porque Kc igual a Kp. E por isso a alternativa é a letra A. Esse exercício foi da UFRJ. Foi um exercício onde foi dado o número de mols no equilíbrio de cada ser e não foi dado a concentração, mas foi dado que o volume era 10 litros. Então, você, para obter as concentrações no equilíbrio, tinha que pegar o número de mols e dividir por 10. E depois substituir na expressão da constante de equilíbrio e resolver, né? Agora, na medicina Pouso Alegre, primeiro, montar a expressão da constante de equilíbrio. Segundo passo, montar o quadro do equilíbrio. Terceiro passo, pelo quadro de equilíbrio, você chega no número de mols de cada um na hora do equilíbrio. Então, o terceiro passo é, a partir desse número de mols, você me dizer qual a concentração de cada um. E como não foi dado o volume, você vai chamar de V. Aí você tem medo de letra. Você vai lá e vai ver como é que foi resolvido isso. O último passo que foi dado nesse exercício foi o desenvolvimento matemático, que envolve você saber operar com frações. Professor, eu não sei operar com frações. Então é o seguinte, ó, ninguém vai ter dó de você por aí afora. Você está terminando o ensino médio, agora é levantar a cabeça, você está no meio da guerra, certo? Se você ficar sentado chorando, o cara vai chegar e vai atirar na sua cabeça. Então é o seguinte, agora você vai pegar, filho, você vai entrar nos vídeos de matemática de 5ª, 8ª série e vai assistir, cara, na internet. Para de chorar e vai assistir, pô. Porque senão você vai levar chumbo aí para frente. Você não... para responder a questão abaixo, utilize os dados. Olha aí, a mesma reação do exercício que acabamos de fazer. Ela foi estudada em 5 temperaturas diferentes. As constantes de equilíbrio são ou seja, para cada temperatura, uma constante. A temperatura T1, constante K1. Temperatura T2, constante K2. Temperatura T3, né? Para cada temperatura foi usado o mesmo número que foi dado para a constante nesta temperatura. O que você tira de um exercício desse? Cara, quando você faz a expressão da constante de equilíbrio, você já parou para reparar que você põe produto em cima e reagente embaixo? Que o numerador é produto e o denominador são os reagentes? Então, se o valor de uma divisão dá alto, é porque o numerador é alto. O que é uma fração? Uma coisa dividida por outra, numerador dividido pelo denominador. Se o valor do numerador é alto, o valor em relação ao denominador, o resultado vai dar alto. E vice-versa. Então, olha a pergunta. Pergunta vem aqui agora. A que temperatura ocorrerá a maior transformação de A e B em C e D? Cara, presta atenção. Ele está te perguntando em que temperatura você vai formar maior quantidade de C e D. Cara, se você forma uma maior quantidade de produtos, se você está nessa situação, então o numerador da expressão vai ficar alto. E vai ser o maior Kc que você vai encontrar, que é o do K4, que é o 81, fio. 81 é o K4. Se as concentrações de A e B fossem iguais, a que temperatura todas as 4 substâncias estariam presentes no equilíbrio? Então, deixa eu voltar aqui e te mostrar uma coisa. A proporção é 1 para 1 para 1 para 1.
Se você colocar a mesma quantidade de A e de B, uma quantidade X de A e X de B, quanto você vai formar de C e de D? Se você gasta X de A, você gasta X de B, gasta X, né, forma X de C e X de D. Então, se ele está falando que lá no equilíbrio a concentração de A e de B são iguais, o que você tem que entender, meu? Você tem que se lembrar que a concentração de A e B pode ser igual, mas ela não vai ser igual a de C e de D. Hein? Isso aqui tem um probleminha. A concentração de A for igual a de B, é sinal que você perdeu a mesma quantidade de A e de B. Isso já é esperado. Né? Se você colocar a mesma quantidade deles no começo, já é esperado. Aí eu te pergunto, meu amigo, o fato da concentração de A e B ser igual, significa que C e D vai ser igual? Porque esse é o caso, e não foi igual. Não foi igual. Então, o camarada que fez esse exercício, ele queria que você pensasse, então a concentração de todo mundo vai ser igual, e aí vai dar 1. Só que o camarada chutou o balde, velho. Por acaso, o fato da concentração de A e B serem iguais, significa que C e D são iguais? Não, não significa. Então não vai dar 1 a resposta porcaria nenhuma, não vai ser K3. Mas sabe qual o grande erro desse exercício? Quem foi que disse que a quantidade que se perde é pouquinho sempre no equilíbrio químico? Ninguém disse isso em livro nenhum, tá? Para você saber quanto que se perde de A e de B, você precisa ter a constante de equilíbrio, não foi dada aqui. Se a constante for pequena, você pode entender que esse X é um valor irrisório, então a concentração de A e B com certeza serão maiores que C e D. Mas se a constante for alta, isso não é verdade. Então o exercício não te dá meios para responder a segunda pergunta, tá bom? O CAMP SP. Indique o único sistema em equilíbrio cujo valor da constante em pressões parciais é o mesmo da pressão em mol por litro. Esse exercício, gente, ele é igual àquele que eu falei já aqui, que a relação entre Kc e Kp depende do ΔN. Então, quando que Kc é igual a Kp? Quando o ΔN dá 0. O que é o ΔN? Aqui é 4 menos 2 dá 2. Aqui é 1 menos 2. Aqui, ó, é 2 menos 2 dá 0. E o último aqui, ó, dá 3 menos 1, que dá 2. Então, quando der 0, é a resposta. Né? Então, indique o único sistema que dá 0. O B, o carbono é sólido. Para você obter o ΔN, aí você tem que tomar cuidado com isso. C, quando vai obter o ΔN, faça apenas olhando para quem é gasoso. Por isso que a resposta é a letra D. Então, se você olhar para quem é gasoso, quando você vai na letra B, o ΔN vai dar 2 menos 1, aí o carbono é sólido, ele não entra na conta. Então, a única alternativa onde ΔN vai dar 0 é a D. O que é ΔN? É a variação dos coeficientes, mas só olhando para quem é gasoso. Então, 2 menos 2. Isso vai dar 0. Então, aqui você tem a equação, aí o cara fala assim, as variações de SO2 e CO2 são representadas respectivamente. Então, onde é que você tira aí a resposta? O negócio é o seguinte, cara, olha só. Realizada a partir de enxofre e oxigênio. Então, no começo, você só tem enxofre e oxigênio. Quem que parte do 0? Quem que é o 2? O SO2. O cara falou para você que você só tem no começo. Você só tem no começo enxofre e oxigênio. Você começa a responder a questão. Quem que é a concentração parte do 0? Porque você não tinha nada no começo. O SO2. Tá? Então, se é para responder respectivamente, o final tem que ser 2. Então, você já está entre a C e a D. O chute está pronto. Já vai bater a falta. Aí, agora, S e O2, né, velho? Aí você vai falar, pô, mas esses caras são reagentes. Os dois você vai perder quantidade. E vai mesmo. Mas aí é VUNESP, cara. Aí é jogo de gente grande. Aí você foi para a primeira divisão. Sabe que você está jogando lá na várzea, de repente você vai para o profissional, certo? Então, é o que aconteceu aqui, velho. Porque aqui você pensa assim, mas não, filho. Não. Não é? O reagente diminui a quantidade, mas aqui não está falando de quantidade, está falando de concentração, cara. Olha a sacada que você tem que dar, meu. Olha a abertura de zóio que você tem que ter aqui. Você tem que ver que, tudo bem, você perde quantidade, o cara reage, mas você não perde concentração de quem é sólido, cara. Então, quando que num gráfico de concentração um cara fica constante? Quando ele é sólido, meu. Então, esse cara que fica constante é o enxofre, que é sólido, 3. Como é para responder respectivamente, tem que começar com o 3 a resposta. Quem que você perde concentração? O reagente gasoso. Então, o O2, ele é representado pelo número 1. E o SO2, que é o cara que não tinha nada no começo e foi criando, é o 2. Então, a resposta é 3, 1 e 2. A resposta é a letra C.